E aí, meus amigos, tudo bem? Sim, vocês estão no canal Arquitetura para Negócios. Eu sou Mauro Magliano, arquiteto e urbanista, e venho aqui pagar uma dívida que eu tenho há algum tempo com alguns amigos, algumas pessoas que me pediram uma análise especificamente sobre a questão do complexo de São Januário, do Vasco da Gama, não só como profissional, mas como experiência de ter vivência aí no estádio, de ser sócio proprietário, enfim. E eu vou tentar falar aqui de forma mais, como vocês já me conhecem do canal, quem não me conhece, eu faço isso aqui, tá? Eu tento quebrar um pouco e falar menos tecnicamente possível para chegar, né, quanto mais pessoas, melhor. Então vamos lá. Nós estamos aqui, sejam bem-vindos também ao Rio de Janeiro, cidade brasileira. Aqui nós estamos falando para vocês situarem do Cristo Redentor, símbolo maior. Temos o Maracanã, conhecido também mundialmente. O Museu do Amanhã, um novo equipamento fantástico. Vocês vão ver aqui a imagem, é isso aí, né? É, e que estão ali nessa área central do Rio de Janeiro. Nós estamos próximo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, né, fundamental, próximo de principais vias, Avenida Brasil, linha vermelha, linha amarela, né, Ponte Rio-Niterói, que leva para o norte do estado, né, a Brasil, que leva a rodovia Presidente Dutra, que leva para o sul do estado e liga a São Paulo e outros estados do país. E aí estamos chegando no bairro Vasco da Gama, sim, porque o estado de São Januário hoje se encontra no bairro Vasco da Gama, oficialmente já estabelecido, como dizem os antigos, outrora São Cristóvão, mas que mantém, obviamente, as características do bairro de São Cristóvão, que apesar de alguns tentarem desqualificar, é um bairro importantíssimo, um bairro imperial, e que está sendo uma das principais vertentes de expansão de investimento da área central da cidade do Rio de Janeiro. Né? Tem muita coisa saindo de questões de investimento imobiliários, enfim. Então é importante destacar isso. E aí tem toda uma configuração, né? Tem uma configuração urbana em torno disso, né? Tem questões de topografia, né? De ladeiras, nesse entorno, né? É importante também salientar a comunidade, né, que se construiu no entorno do complexo e que volto a falar assim, sempre que eu volto a falar, porque eu sempre falo isso, que é importante restabelecer e potencializar essa ligação. O complexo esportivo tem que ser uma vertente de, de cidadania, né? De levar, de qualificar, né? O espaço, a área, enfim, trazer atividade cultural, esportiva, e isso é muito importante, né? Então nós temos que entender, não só a comunidade, quanto as outras edificações. Claro que uma remodelação do complexo vai afetar, né? Então isso tem que ser programado, pelo minimamente, né? Do que a gente quer fazer, né? Do que a gente quer, para onde, aquela história do para onde, né? Para onde a gente quer levar. Vou falar principalmente, apesar dessas artérias e dessas vias, né? Dessas estradas, dessas ruas, dessas avenidas, nós temos um problema na hora de se infiltrar para essa área, né? De chegar mais próximo ao estádio. Mas ainda dá tempo. Apesar de nós termos perdido oportunidades incríveis já há um tempo de trabalhar junto, nós precisamos trabalhar junto com o poder público, né? Então, de ter isso. Então, através do poder público, é responsável por essa parte desse planejamento, desse entorno, né, dessa parte da cidade, de trazer segurança pública, de oferta de transporte público. Então, isso é importante, né? Então, movimentando esse complexo e criando novas atividades que tenha essa relação, né? E para trazer isso, esse impacto é muito importante, isso é significativo para essa região, né? Nós poderíamos já ter uma abertura direta para a Avenida Brasil,
né? Urbanizar, ajudar, qualificar, dar cidadania para o espaço e para as pessoas, né? Então, tem equipamentos públicos. Então, é isso, tem que ser conversado. E aí, vou até falar com vocês já, porque faz parte. Primeiro, que é uma questão importante, que vocês vão me entender bem, que são vários terrenos que tem que se fundir para um só para poder para fazermos, né, uma obra, alguma coisa nesse sentido. Isso é um problema que o clube tem que enfrentar, né, toda essa parte legal, toda essa parte fundiária, né, para poder estabelecermos uma coisa correta, né? Então a gente tem que começar certo para chegar certo lá no final. Mesmo assim, não é garantia, né? Mas é bom começar sempre certo. E aí uma das questões é essa. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Acho que vai abrir aqui. Que aí já mostra aqui um pouco da, da fachada, numa imagem antiga. Por quê? É um ponto importante, sim, né? Porque é uma fachada preservada, tem legislação específica, porque é um registro, né? Tantas coisas nessa área, nesse bairro que foram já perdidas, então é importante, não só pela característica, pela importância, né? Para quem não sabe, e eu até recomendo, quem não é vascaíno, que conheça um pouco da história do clube, que se entrelaça em uma importante período da história do próprio país, né? Não vale aqui levantar, mas vale vocês pesquisarem e conhecer. Vascaíno, então, é obrigação. É obrigação. E a fachada, ela tem essa coisa de preservação, ela foi considerada patrimônio do município, né? E diferente do que alguns falam, que é por causa da azulejaria, não, a azulejaria é um elemento que compõe o conjunto preservado, né? Ela tem toda uma importância histórica, um registro de um tempo, né? E como todo o estádio que passou por tantos momentos históricos e marcantes. E aí, para quem não conhece também, foi comprado, foi um terreno que não foi doado, esse terreno foi comprado pelos portugueses na época, e foi construído o estádio, que foi o maior da América Latina, né? Então, vários desses marcos, então por isso que nós temos que respeitar, entende? Quando eu vejo algumas pessoas falando de que está tudo uma desgraça, que está caindo aos pedaços, né? E que tem que demolir, que as coisas novas vêm para substituir as antigas. Discordo completamente, né? Porque é possível sim trazermos modernidade, contemporaneidade para espaços e para trabalhar junto. Podemos sim agregar, remodelar de forma a respeitar o passado, respeitar a estrutura, né, que existe e agregar novos valores. Não é? Agora tem uma mudança em relação ao clube, que antes os treinamentos eram realizados aí, né, agora se tem um centro de treinamento específico em outra área da cidade, então abre uma gama de outras situações, né, de espaço, de utilização, e volto a falar, isso tem que ser potencializado sim, né? O clube tem que pulsar não só em dias de jogos, e no dia de jogos está preparado para toda esse movimento, né, extraordinário que se tem em dias como esse. Outra coisa que eu não concordo também, absolutamente, eu acho que é interessante a relação, o povo, tudo o que acontece no entorno, no pré, do pós dos jogos, mas confusão, bagunça, desordenação, ninguém quer. Nós não queremos, o povo não quer, ninguém quer isso. As pessoas querem ordem, querem que seja possível diversão, sim. Então, dando espaço, dando conforto, as pessoas vão se adequar, sim. É ilusão, é balela dizer que é raiz tumultuar. Tumulto não é raiz.
né? Então precisamos ter as coisas planejadas até para segurança. Nós precisamos dar segurança. Vocês vão perceber, por exemplo, que foi reduzida a capacidade do estádio absurdamente, até nem tem que entender melhor como que foram os critérios, né? Claro que a legislação mudou muito, tem uma série de exigências que temos que fazer, que cumprir, né? Mas o povo, você tem como você ordenar e ter essa quantidade de pessoas no evento sem problema, né? Criando a área de chegada, a área de saída, tem toda uma estrutura, tá? Os especialistas nessa área tem toda até uma nomenclatura que eu estou tentando, como eu falei, evitar aqui. E aí até vou fazer mais um gancho aqui, que eu estou falando isso porque eu tenho certeza que o profissional vai analisar essas coisas, o bom profissional. Por isso que nesse tipo de projeto nós temos que buscar pessoas experientes, sejam torcedores do clube ou não. Você tem que ter expertise, tem que saber do que está fazendo. É um trabalho multidisciplinar, tem que ter um olhar diferenciado, né? Não necessariamente precisa ser torcedor, como eu falei. Pode ser. Seria bom ser, talvez fosse bom, né? Mas não dá para não dá para entrar suposições, né? Tem que ter um grupo técnico, um estudo profundo disso. E principalmente com essas relações. Eu volto a falar, essa relação, tentar dar uma fluidez, mais uma vez eu falo que eu entendo a nossa questão de segurança, mas tem que tentar não criar um bloco, né? Aquele bloco no meio da trama ali da cidade, né? Do tecido da cidade. Nós temos que integrar, tem que fazer o máximo possível disso, de alguma forma. E também integrar essa sociedade, né? Então, acho importante contar essa história, saber o porquê das coisas, né? E eu tenho absolutamente, eu concordo absolutamente que é preciso não só remodelar, né, como dar um mínimo de conforto, porque nós sabemos que as tribunas têm que ser melhoradas, que temos que ter espaços mais confortáveis, temos que ter assentos corretos, individualizados, numerados, uma área para a torcida específico também, que gosta de assistir os jogos em pé, interage, que faz parte do espetáculo, melhoria para as cabines de rádio, remodelação nos banheiros, né? Uma administração coerente com tudo de hoje, tudo que a gente precisa de hoje para tornar um complexo desse viável. E mais aqui um parênteses, a administração tem que ser ali, é o coração do clube, tem que ser um espaço para administração. Aqui vocês vão ver, tem um restaurante do Almirante. Esse restaurante, ele congrega diversas pessoas, de diversas atividades, diversos grupos políticos, inclusive. Então é um ponto de encontro. Assim, tem uma história, sabe, dentro desse restaurante, né? Tudo que já passou, o que acontece, o que vê. Então é importante espaço que tem que ser pensado muito bem. Desculpe, porque são marcos particulares de cada situação, não é? Vou falar de outras duas situações emblemáticas. A igreja não querendo pender para nenhum lado religioso, pelo contrário, o Vasco sempre foi para atender a todos, né? Faz parte da nossa origem. E aí as pessoas falam quantas igrejas já foram abaixo, então não interessa, né? Isso tem um pertencimento, isso faz parte dessa história. E vocês que me acompanham no canal aqui vão perceber que eu sempre falo isso, conte sua história, ou então nas minhas redes sociais profissionais, né? Nós não podemos desperdiçar essa história, né? São símbolos vivos de tudo que aquilo passou, que aquele espaço passou. Então a capela, e eu já vi projetos que preservam a capela, né? Não é simplesmente tirar, detonar, né? Não é assim que se faz a arquitetura, não é assim que se faz o urbanismo, não é assim que se conta história, não é? Precisamos, em falar em contar história,
Nós precisamos de um museu interativo, né? Passou, a nossa sala teve o seu auge dos troféus, mas agora nós estamos numa outra etapa, né? Nós precisamos trazer, contar essa história que eu estou falando aqui, contar de maneira didática, né? Então é importante. Outro marco é o colégio. Aqui é uma foto antiga, mas vocês podem pesquisar aí. Também é de fundamental importância, né? Nós tivemos um grande vascaíno que se dedicou intensivamente agora, recentemente, à remodelação e ao aumento, né? Então qualificou mais o espaço, é um colégio oficial mesmo. Não conheço nenhum lugar que tenha um colégio dentro do complexo esportivo do clube de futebol. Então é fantástico. E se formam tantos jogadores já de seleção brasileira, quanto que não sejam jogadores, que vão seguir outros caminhos. Pô, vocês querem mais do que isso? Quer mais emblemático que isso? Ou seja, nós não temos só que manter, nós temos que melhorar, né? Eu vejo muitas pessoas falando de manter aquilo, manter aquilo. Não, precisamos melhorar os acessos, precisamos dar destaque no parque aquático. Mas dá para se fazer isso, dá para a gente poder. Precisamos aumentar, sim, mas temos um limite, nós temos um limitador. Se não me engano, eu já vi uns especialistas falando que entre 45 e 50, aí fica no 48, o ideal para o público nesse espaço. Nunca vamos conseguir atender toda uma torcida que é uma das maiores do país, de um país continental, de tantos milhões, e cada vez mais associados, por exemplo, não vai atender. Então tem que ter outros recursos, tem um outro estádio, que é para ter, na minha opinião, que é para ser gerido por um pool de clubes, né? É um estádio do Estado, é um estádio do cidadão, né? Então, se eles têm dificuldade de relacionamento entre os clubes, que tenham um mediador, que faça não virou uma competição, uma briga dentro do Maraca, né? Então, o Maracanã é tratado como moeda, né? E é horrível, enfim. Então, deveria ter, nós estamos falando de Maracanã agora, né? Mas é isso. Então, para esse tipo de evento, para esse tipo de jogo, criar outros eventos. Claro que eu não concordo essa questão de transferir jogos de futebol por causa de eventos, de outro tipo de evento. Não, temos que cumprir um calendário de futebol, que é a principal atividade fim desse equipamento, e aí sim agregar com outras coisas, né? E pode ter diversas atividades, nós podemos ter lojas para o externo, né? Podemos ter mais bares, mais acesso, quer dizer, nós podemos melhorar, mas está longe de estar degradado como estão falando, né? Claro que pontualmente tem situações que foram deixadas de lado, né? Manutenção é fundamental em toda a estrutura de toda obra, de todo prédio, e as pessoas deixam de fazer um mínimo de manutenção, né? Então, e aí você pontualmente você vai secando, mas não entrem na falácia. Nós estamos hoje, dia 27 de outubro de 2022. Não entrem na falácia, procurem saber antes de falar, divulgar, de comentar, principalmente quem é influenciador, quem é jornalista, quem enfim, que tem aí uma comunicação, né, quem é um comunicador, o respeito por isso, né, o respeito pela verdade dos fatos, enfim, e de toda essa análise, né. Então, muito cuidado com essa questão da história, né. É importante situar historicamente essa questão, né, como eu falo sempre. E é isso, precisamos imediatamente, já passou da época, né, de termos uma remodelação nesse espaço, todos os acessos, repensar, dar mais vagas, não para atender, porque nós não vamos conseguir atender com vagas completamente, né, mas para próprio uso do dia a dia, para o próprio funcionamento é importante, né, os acessos dos ônibus é uma brincadeira, né? Principalmente a entrada, não sei se mudou agora,
do portão, o nosso querido motorista do clube tem que ser um ás do volante, porque para entrar daquele jeito que é ali, né? Então, uma saída mais de emergência, uma outra situação prejudica. Então, tudo isso é pensado, entendeu, pessoal? A gente não basta pensar só numa arquibancada. Um complexo desse é muito mais, vai muito mais além. E a gente tem que cuidar disso, pensar em tudo isso e saber que isso tem um impacto. Né? Tem uma imagem aqui do parque aquático também. Ó, nós temos o parque aquático. Enfim, o que eu quero dizer, para não me estender mais, é isso. O estádio, né, vai fazer 100 anos, precisa sim, é como se fosse, eu espero isso, né? Nós temos ainda um tempo, está se esgotando, porque as coisas ficam na falácia, ficam na política, ficam no jogo de interesses. Aí eu estou falando aqui o vascaíno, né, o sócio do clube, e nós temos que efetivamente botar isso para frente. É preciso que esse jovem senhor, podemos dizer assim, que continue firme, que possa contar a sua história, toda a trajetória, mas que tenha uma roupa nova, né? Que tenham ali as outras gerações, né, impulsionando, né, crescendo, criando novas oportunidades, e que seja bom para o vascaíno, para o morador, para a cidade do Rio de Janeiro. É um equipamento importante para a cidade do Rio de Janeiro. É um grande negócio, sim, temos que potencializar. Estão aí os meus amigos aí do marketing, da propaganda, o que eles podem potencializar um complexo desse, o que tanto pode render, né? Cada espaço ali pode ser rentável, pode ser produtivo, né? Então, tudo isso, cada espaço, cada lugar tem que ser pensado. Acredito que se forem contactados os melhores, pessoas corretas, bons profissionais, as coisas, eles vão ter essa visão, vão ter essa análise para ter um bom resultado, né? E é isso que é importante para darmos esse retorno, né? Para não só para, como eu falei, para a comunidade, mas para a própria cidade do Rio de Janeiro. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa aí em relação a isso, qualquer dúvida, pode mandar aí mensagem, pode comentar o que vocês acham, concordam, não concordam. Quem é profissional da área tem outra visão ou quer complementar alguma coisa, fiquem à vontade aí para. Vocês sabem que eu gosto desse bate-papo, dessa resenha. Vivo falando que a arquitetura não se faz sozinho e temos que pensar sim no outro, né? A arquitetura se faz sempre para alguém, né? Não é um elemento em si, não é simplesmente um monumento. E é isso. Fiquem com Deus. Tamo junto. E dessa vez, saudações vascaínas.